Senador Dário Berger, é um prazer tê-lo aqui na volta do Cabeça de Político. Eu queria perguntar para o senhor sobre... o senhor disputou a presidência do partido contra o deputado federal Celso Maldaner, que acabou vencendo por uma pequena margem, e na época o senhor disse que o MDB era um condomínio fechado e deu alguns sinais de que poderia sair do partido. Acabou ficando. Por que o senhor ficou? Bem, eu fiquei porque eu tenho muito respeito ao MDB, à sua história, à sua tradição. Acho que é o único partido nacional que conseguiu sobreviver. Foi ele que foi o protagonista principal pela luta pela liberdade, pela justiça social, pela democracia, pelas diretas já. Quer dizer, é um partido que está na alma da gente, entendeu? E além do mais, eu fui candidato a senador pelo MDB, você sabe muito bem. Então, eu acho que a lealdade e a gratidão fazem parte do dia a dia da gente. Quer dizer, eu tenho dito que na política não tem mais lugar para oportunista. E disse e digo de novo que a gratidão talvez seja a mãe de todas as virtudes de um ser humano. E eu sou muito grato ao MDB e por isso quero ficar no MDB. O senhor acha que será aceito no condomínio? Olha... Eu acho que é difícil responder essa pergunta. E eu volto a insistir que realmente o MDB é um partido que ele não fez a transição que deveria fazer. O MDB deve isso para a minha geração, para a nossa geração. Para mim, para o Mauro Mariani, para o Celso Maldaner, para a Peninha, que seria essa nova geração que deveria assumir o partido. Então ele continuou um condomínio fechado. Condomínio fechado com quem? Com aqueles antigos, que já fizeram a sua parte, já deram a sua contribuição, mas que fazem parte do passado. E a vida se renova a cada momento, a cada instante, e a política se renova a cada momento, a cada instante. Surgem novos conceitos, novos encaminhamentos, e se o partido que não fizer isso, ele mofa, ele fica velho, ele não atende mais às necessidades sociais da sociedade e acontece o que aconteceu com o MDB, esse ato de poder, que nunca aconteceu na história do MDB. O MDB sempre teve de candidato a governador para ganhar ou para perder. E nos últimos tempos o PMDB enfraqueceu bastante em função dessa transição, se eu posso afirmar desse jeito. O senhor na eleição passada era um nome natural para concorrer ao governo por ser da República. Já tem enfrentado uma eleição majoritária. Mas existia também o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que acabou assumindo, existiu o Mauro Mariani, que como presidente pleiteava essa vaga, e o senhor Udo Deller, também prefeito de Joinville, e o senhor cedeu esse espaço especialmente para Mauro Mariani. Agora é o momento de Dário Berger pré-candidato a governador? Olha, eu acho que, sinceramente, eu já tive alguns momentos para ser governador. E eu tinha muito esse sonho na minha vida. O meu sonho era de ser governador e não de ser senador. Mas as oportunidades não apareceram no momento que deveria aparecer. Acho que a primeira oportunidade que eu perdi, que foi a grande oportunidade, foi aquela que eu disputei a convenção com o Eduardo Pinho Moreira, perdi a convenção para o Eduardo Pinho Moreira e ele acabou fazendo uma composição com o Colombo. Aquele momento era o meu momento, era o momento do MDB, o momento da transição do Luiz Henrique para a nova geração. A transição do Luiz Henrique para a nova geração se deu com Colombo, que criou uma nova força política em Santa Catarina, em detrimento do MDB. Bem, depois disso veio a reeleição do Colombo, nós acabamos ficando junto com o Colombo novamente, e agora veio essa eleição, que foi um tsunami que se abateu sobre o Brasil inteiro. O povo se apresentava com um desejo de mudança e deu o recado nas urnas. Bem, com relação ao Mauro Mariani, por que foi o Mauro Mariani o candidato e não fui eu? Porque, com toda sinceridade, eu acreditava que o Mauro, naquele momento, representava melhor o partido e tinha melhores condições de oferecer uma proposta para a sociedade catarinense. O que aconteceu de errado para o Mariani ficar em terceiro lugar? É difícil de explicar, Mas se eu pudesse dar uma explicação para você, eu buscava nos ensinamentos de Ulisses Guimarães. O PMDB só perde para ele mesmo.
PMDB com Mauro Mariani perdeu para ele mesmo, porque não houve uma sintonia fina entre as grandes lideranças e o candidato, e que proporcionou, infelizmente, a derrota dele, evidentemente sem desconsiderar esse desejo de mudança que se estabeleceu no Brasil e em Santa Catarina. Que resultou num candidato, num governador eleito praticamente desconhecido, até mesmo, pode-se dizer desconhecido. Carlos Moisés não tinha experiência política, não havia disputado eleições, um governador, podemos dizer assim, sorteado por causa da vinculação da votação dele quando o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano, início do segundo ano de governo Moisés? Olha, Piara, eu tenho muito respeito pelos eleitos, porque eu tenho muito apreço pela democracia. E a democracia pressupõe respeito aos representantes legitimamente eleitos. O governador Moisés apareceu de repente e conquistou uma grande vitória. Isso vou até dizer, acho que é uma questão meio forte, até uma irresponsabilidade nossa enquanto sociedade, de estar insatisfeito e ao invés de nós optarmos por alguém mais experiente, que pudesse ter uma representação mais real, mais concreta e mais segura, nós optamos muitas vezes por um cenário de aventura. Isso já aconteceu no passado, e o resultado não foi bom, aconteceu agora novamente. Mas, no entanto, o governador Moisés me parece um homem sensato, equilibrado. Falta para ele, certamente, primeiro, formar uma boa equipe. Porque se tem uma boa equipe... Você acha que ele não tem uma boa equipe? Eu acho que não. Porque se você me perguntar qual é o secretário dele, eu não sei, eu não conheço, entendeu? É um governo que, na verdade, é um governo que tem governador, mas não existe na prática. É um governo que precisa mostrar sua cara, precisa ir para frente, precisa ser o protagonista principal, precisa ser o indutor, o promotor das políticas públicas e sociais para que a sociedade possa perceber que existe governo. O MDB hoje na Assembleia Legislativa, com seus deputados, é considerado base de governo, frequenta as reuniões palaciais e esteve perto de indicar o líder do governo. O senhor acha que o MDB da Assembleia faz certo em apoiar o governo de Moisés tão ostensivamente? Olha, eu pessoalmente, particularmente, acho que o PMDB poderia apoiar o governador Moisés. Não efetivamente pelo governador Moisés, mas por Santa Catarina. Quer dizer, acho que nós poderíamos dar uma contribuição. Se existisse compreensão e também disposição do governador de Santa Catarina de abrir um espaço ao MDB, para que o MDB pudesse agregar valor e ajudar a governar, implantar as obras, os serviços, os projetos que são necessários para Santa Catarina, eu estaria de acordo em dialogar a respeito desse assunto. Porque o que está em jogo agora são mais 3 anos de governo do governador Moisés. Se nós não ajudarmos, ele vai ter dificuldade para governar. E a dificuldade dele vai refletir diretamente no bem-estar da sociedade catarinense, o que é muito ruim. Então, o político, o cidadão de bem, tem que estar sempre disposto a ajudar, a melhorar as coisas e melhorar a vida das pessoas. O senhor foi prefeito de Florianópolis 2 vezes, é uma grande liderança da cidade, obviamente participa do processo eleitoral como um cabo eleitoral importante aqui. O prefeito Jean Loureiro, eleito pelo MDB, deixou o MDB, está no DEM hoje. Como é que fica o MDB nessa situação? Vai ter candidato? Vai apoiar alguém? Apoia o Jean? Bem, essa é uma pergunta tão boa que você faz que eu tenho dificuldade até para responder. Mas, na verdade, existe uma indignação e uma revolta muito grande por parte da direção, da executiva e do diretório do MDB, porque pela saída do Jean do partido. Na verdade, esse pessoal todo que eu me referi aí, deu a alma pela eleição do Jean. Se dedicaram muito. Foi um esforço extraordinário, que o Jean acabou virando prefeito de Florianópolis.
A partir daí o Jean saiu do partido. Saiu do partido e nos deixou acéfalo. Nós estamos com dificuldade. O PMDB tende a ter muita dificuldade de formar uma chapa de vereadores, inclusive. E isso causa muita revolta e muita indignação. Portanto, é um cenário difícil, particularmente para mim. Você sabe muito bem que eu e o Jean, nós estamos juntos desde o primeiro momento que eu pisei aqui em Florianópolis. E agora nós estamos separados, mas a política tem dessas coisas. Vamos levar mais para frente um pouquinho para ver como vai ficar.